Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Curso público. Jornal das 10 com a edição da Diana Rosa, e começamos com um aviso de Volodymyr Zelensky. A Rússia pode levar a cabo um ataque em larga escala contra território ucraniano nas próximas horas. Citado pela Ukrinform durante uma conferência de imprensa na Noruega, país onde está de visita, o presidente da Ucrânia avisou que a Rússia pode usar mísseis e drones iranianos esta noite. Certo é que a população recolheu de forma obrigatória em Zaporizhia, depois da Rússia ter atacado instalações industriais. É o que adianta o chefe da administração militar da região no Telegram. Ivan Fedorov afirma que os moradores ouviram as explosões do ataque, que classifica como hostil. Neste momento, Filipe, Zaporizhia está com o sistema de defesa aérea em alerta contra ataques aéreos. A Europa está a preparar um plano para desbloquear o Estreito de Hormuz sem os Estados Unidos. Informação avançada pelo Wall Street Journal. De acordo com o jornal, o plano só vai ser posto em prática quando houver um cessar-fogo e deve incluir o envio de navios de desminagem e outras embarcações militares. O plano pretende deixar de fora os Estados Unidos. Emmanuel Macron deixou já claro que não vão ser incluídos países envolvidos na guerra. Na próxima sexta-feira, o presidente francês, assim como o primeiro-ministro britânico, vão organizar uma reunião com dezenas de países para discutir a melhor forma de policiar o Estreito de Hormuz. Keir Starmer vai participar de forma presencial no encontro em Paris. A maioria dos países vai entrar na reunião por videoconferência. De acordo com as autoridades francesas, a China e a Índia também foram convidadas, mas ainda não há certeza de que vão participar. Um ponto de viragem é desta forma que o embaixador de Israel nos Estados Unidos define as negociações de hoje com o Líbano. O diplomata fala de uma vitória do bom senso e da paz. Esta foi uma vitória para o bom senso, para a responsabilidade e para a paz, porque ontem o líder do Hezbollah advertiu o governo do Líbano para que não participasse nestas negociações, e o executivo de Joseph Aoun corajosamente disse não ao Hezbollah. Este é o início de uma batalha muito forte, sólida e consistente contra o Hezbollah. O embaixador israelita em Washington adiantou ainda alguns dos pontos abordados durante esta reunião, que durou mais de 2 horas. Descobrimos hoje que estamos do mesmo lado da equação. Essa é a coisa mais positiva que poderíamos ter retirado desta conversa. Falámos sobre vários assuntos e, acima de tudo, sobre a visão a longo prazo, em que haverá uma fronteira claramente delineada entre os nossos países. Deixámos bem claro que a segurança dos nossos civis não está aberta a negociações. Isso ficou entendido. Depois deste encontro, Líbano e Israel concordaram em encetar negociações diretas. O documento não especifica nem a data, nem o local. E foi arquivado pelo Ministério Público o inquérito sobre o caso de Boaventura Sousa Santos, desencadeado por alegado assédio sexual. Faltou a queixa das vítimas às autoridades num prazo de 6 meses. O inquérito, que envolve o Centro de Estudos Sociais, teve 2 origens. Um relatório final da Comissão Independente do SESC, que confirmava a existência dos padrões de conduta e abuso de poder e assédio, e também uma carta assinada por 13 mulheres às autoridades para investigarem as condutas mencionadas no relatório. António José Soares lembra-nos mais contornos deste caso. 3 investigadoras que passaram pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra denunciaram situações de assédio num capítulo do livro intitulado Má Conduta Sexual na Academia para uma Ética de Cuidados na Universidade, o que levou a que os investigadores Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins acabassem suspensos de todos os cargos que ocupavam no SES em abril de 2023. A instituição acabou por criar, uns meses depois, uma comissão independente para averiguar as denúncias e divulgou o seu relatório quase um ano depois. Este documento, então divulgado, confirmava a existência de padrões de conduta de abuso de poder e assédio por parte de pessoas em posições hierarquicamente superiores, mas
mas sem especificar, no entanto, nomes, tendo sido denunciadas à Comissão Independente 14 pessoas por 32 denunciantes, isto num total de 78 denúncias. Segundo a agência Lusa, o Ministério Público explica agora, no despacho de arquivamento, que as condutas descritas no relatório seriam suscetíveis de integrar a prática de crimes contra a liberdade sexual, mas isto depende da apresentação de queixa por parte das vítimas. Mas, no entanto, como nenhuma das ofendidas apresentou queixa no prazo de 6 meses, foi determinado o arquivamento dos autos, carecendo o Ministério Público de legitimidade para o exercício da ação penal. Boaventura de Sousa Santos diz à Lusa que este arquivamento reitera que o único objetivo das denúncias foi apenas utilizar a comunicação social para difamação. Já a advogada das denunciantes, Lara Roque Figueiredo, adianta à Lusa que há factos que podem configurar outro tipo de crimes, esses públicos, e que o Ministério Público vai continuar a investigar. E a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto nega qualquer relação entre imigração e criminalidade e alerta para o impacto do discurso público. Garantia de Margarida Balseiro Lopes em resposta ao deputado do Chega, Ricardo Reis, que questionou a Ministra sobre os dados do Relatório Anual de Segurança Interna. Durante uma audição regimental da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a Ministra reiterou que não existem dados que sustentem a associação entre imigração e criminalidade. Margarida Balseiro Lopes lembra também a responsabilidade acrescida dos deputados eleitos, recorda que as palavras proferidas no espaço público têm impacto na sociedade e podem influenciar comportamentos. E o Ministro da Economia e da Coesão Territorial estabelece um prazo de poucos dias para que os apoios prometidos pelo Governo cheguem aos municípios afetados pelas tempestades. Em declarações à Rádio Observador, Manuel Castro Almeida assegura que o dinheiro vai chegar até ao fim desta semana. Já está feito o despacho, portanto agora está a correr o circuito administrativo para que os municípios possam receber rapidamente, será ainda esta semana, vão receber um adiantamento. Vamos ver, os municípios, como os particulares também, têm seguros e a primeira intervenção para cobrir os prejuízos é dos seguros. Manuel Castro Almeida, no dia em que Portugal pediu o apoio do Fundo de Solidariedade da União Europeia por causa das tempestades do início do ano. Uma ajuda, Diana, que vai ficar aquém dos prejuízos contabilizados. Os danos registados rondam os 5.300 milhões de euros, mas o Estado português só vai receber 5% desse valor. São 250 milhões de euros que o Governo já sabe como vai ser aplicado, explica o Ministro da Economia. Como este dinheiro só representa cerca de 5% do prejuízo total, não falta onde aplicar o dinheiro, desde os equipamentos públicos, como intervenções em hospitais, em escolas, até à rede de infraestruturas, foi a rede de águas, a rede de esgotos, a rede de transportes, pontes, a área de energia, a área das comunicações. Uma entrevista do Ministro da Economia ao Explicador, que já está disponível em podcast. Diana, vamos ainda a outras notícias que marcam a atualidade. Donald Trump desvaloriza a derrota do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban. Numa entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, o presidente norte-americano elogiou a política migratória de Orban, afirma que o líder húngaro não permitiu que arruinassem o país. Apesar de o considerar um amigo, Donald Trump demarcou-se da derrota eleitoral do ex-primeiro-ministro da Hungria, afirma que o resultado não corresponde a uma escolha sua. Portugal tem atualmente cerca de 24.500 militares nas Forças Armadas. O número foi avançado pelo Ministro da Defesa durante uma audição parlamentar. Nuno Melo sublinha que está a inverter-se a tendência de queda dos últimos anos. Admite, no entanto, que está longe do objetivo de atingir os 32 mil efetivos em 2028. O Ministro adiantou também que estão nesta altura militares, em 9 concelhos do país a ajudar na limpeza de terrenos e recolha de madeira, um trabalho para reduzir o risco de incêndios depois das tempestades que deixaram material inflamável espalhado pelo território. A Assembleia Municipal de Lisboa condenou o ato de violência contra os participantes da Marcha pela Vida. A condenação contou com a aprovação de votos do CDS, PCP, subscrito pelo PS, do Chega e PSD. Em causa, o lançamento de um coquetel Molotov na direção dos manifestantes que se concentravam em frente à Assembleia da República. O engenho não chegou a incendiar-se, não houve por isso feridos.
Notícia de fecho do Jornal das 10.